Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o episódio 63 do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e hoje estou com outro convidado especial aqui, porque o Boom está de férias, como vocês já sabem, e não é o Maurício Cardoso de novo. Dessa vez eu tenho comigo o Gustavo Guanabara. Tudo bom, Gustavo? Fala, Rambo, tudo bem, cara? Um grande prazer, obrigado pelo convite. Obrigado também pelo... Partiu de você, mas veio do nosso querido Marcos Mendes também, queria mandar um abraço pra ele. Brigadão, cara, vamos bater papo aí. Show de bola, obrigado inclusive pro Marcos aí por ter nos apresentado. E pra quem não sabe quem você é, o que eu acho difícil, o pessoal que mexe com programação já ouviu falar de você, eu acho. Mas conta pro pessoal o que você faz na internet. Então, eu acho que sempre tem vaga pra gente que tá chegando agora, né? Eu tô acreditando muito, o meu público tem mudado bastante. Mas te respondendo, eu sou professor de formação, né? Eu sou daqui do Rio de Janeiro, eu me formei professor de tecnologia e em 2013, na verdade desde 2006 eu crio conteúdo pra internet, eu já tive um podcast, eu já tive blog, e desde 2013 eu criei um canal no YouTube, que é o canal Curso em Vídeo, que não segundo o próprio YouTube, hoje é o maior canal de tecnologia, de ensino de tecnologia, talvez na América Latina. Eles ainda estão para confirmar isso para mim. No Brasil, ele é, em relação à visualização mensal, em relação ao número de inscritos, é o maior do Brasil, mas eles estão agora, no último mês, eles falaram que talvez seja o maior da América Latina. Então, que legal. Estamos esperando aí. Tá esperando só a certificação do recorde, né? Isso aí. Tô esperando o pessoal do como é que é? Do Guinness. Cara, o canal é muito bacana. Eu acho que todo mundo já deve ter se deparado com o vídeo do canal, até por acidente, assim, tava procurando alguma coisa. E o que eu acho incrível do canal, e eu acho que tem a ver com, talvez, a popularidade, né, e a quantidade de inscritos e visualização, é a diversidade de conteúdo. Porque você tem canais que focam em uma tecnologia específica, ou só em programação, ou só em uso da tecnologia no dia a dia, ou agora então, né, IA, mas o curso em vídeo é, tipo, é isso ou aquilo? Sim, é tudo, né? É verdade. Então tem conteúdo variado. Você vai ter curso de linguagem A, linguagem B, linguagem C? Sim, a ideia é que tenha os primeiros passos de qualquer tecnologia. É claro que eu não posso dizer todas, porque todas é impossível de ter. Mas eu quero ter sempre assim... Eu criei o projeto, na verdade, para ajudar os meus alunos dentro de sala de aula, né? Então, o que eu percebo hoje é o seguinte... Puxa, a faculdade tal tá tendo muita reprovação. Eu tenho muito contato ainda com professores. Poxa, a gente tá ensinando tal tecnologia e tá reprovando muita gente. Eu vou lá e faço um curso disso, tentando ajudar. Não no sentido de, não, agora acabou a dúvida. Não. Vão continuar existindo reprovações, vai continuar existindo problema, mas eu vou tentar diminuir isso do meu jeitinho. Esse foi o objetivo. Boa. E o seu foco sempre foi mais voltado na programação em si ou na questão de tecnologia como um todo, assim, uso, contato com a tecnologia? Quando surgiu o curso em vídeo, o foco era programação mesmo, não porque eu sou do time programação, eu adoro programação, é a coisa que eu mais gosto tecnicamente na minha profissão é programar, mas eu sempre dei aula em faculdade, né? Eu sou professor universitário, e eu sempre dei aula mais de programação do que de infraestrutura, do que de redes, do que de hardware e tudo mais, de arquitetura, né? Então eu peguei meio o que eu estava sentindo em sala de aula, era mais programação. E toda vez que eu lanço um curso que é meio fora de programação, ele não dá tão certo quanto um curso de programação. Então acabou porque é o caminho natural. Tipo, eu lanço o curso de... Por exemplo, como você mesmo falou, a gente tem curso de redes, a gente tem curso de hardware, a gente tem curso agora inteligência artificial. Eu tô gravando agora o curso de arquitetura de computadores. E sempre que eu lanço esses cursos, o pessoal fala, pô, mas eu prefiro programação. Eu falei, não, vai ter programação ainda... Mas é o que o meu público mais gosta. Eu acho que é porque é onde a galera sofre mais, né, Rambo? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: programação nunca foi um problema pra mim. E eu tenho certeza, o pouco que eu te conheço... Eu acho que eu te conheço mais do que você me conhece. O pouco que eu conheço de você, eu sei que programação não é problema nenhum pra você. Só que a gente não pode medir as coisas com a nossa régua, né? A gente não pode falar assim, pra mim é fácil, pro Rambo é fácil, então pra qualquer pessoa é fácil. Dentro de sala de aula eu percebo o quanto é difícil para uma pessoa que está começando a programar, acostumar com isso.
Então, eu sei que isso é um grande problema e eu tento pegar meio que esse rumo, até para conseguir atingir o maior número de pessoas, tentar ajudar o maior número de pessoas. Eu sei que a maior dúvida é em programação, então por isso eu foco primordialmente em programação, mas eu também tento dar meus pitacos em outras áreas também. Então, justamente essa é a minha maior curiosidade. É como você consegue ensinar uma parada tão complicada como programação, que é bem como você disse, pra gente que já programa, não é difícil. Tem as suas peculiaridades, mas no geral você se vira. Mas eu já tive essa dificuldade quando eu tava tentando ensinar pra alguém, porque eu tive pessoas ao meu redor que começaram a aprender programação, ou às vezes muita gente vem perguntar pra gente, pô, como que eu começo? Por onde eu começo? E, cara, isso é sempre muito difícil pra eu responder. E aí, quando a pessoa quer que eu dê ali realmente uma aulinha mais introdutória e tal, é muito difícil pra mim voltar pra esse momento de iniciante, o que é mó gostoso, inclusive. Quando você consegue, você pensa, nossa, é verdade, né? Isso é uma coisa que, pra mim, como diria o Coca lá no ADT, é carne de vaca, né? Tipo, é padrão, mas a pessoa que tá começando agora não sabe, então eu tenho que explicar. E você acaba aprendendo muito também quando você ensina. Pô, Rambo, eu vou te falar, eu dou aula, esse ano, agora em outubro, fez 30 anos que eu dou aula. 30 Caramba. anos. Então, assim, eu dou aula desde 1994. Claro que os meus primeiros anos de aula não foram tão bons quanto são hoje. Só que eu fui criando um mecanismo. Uma coisa que eu aprendi na vida foi o seguinte: professor, tem muito professor que até hoje, principalmente os universitários, eles acham que quanto mais difícil ele fala, quanto mais difícil é a fala dele, mais técnico ele é, melhor professor ele é. E eu percebi que é totalmente o contrário. Quando eu quero explicar uma coisa, por exemplo, estrutura de dados, que é um sofrimento para qualquer universitário. Quando eu vou explicar coisas como pilha, como fila, como árvore, como decks, são coisas difíceis de se explicar, se a gente explicar, né, tecnicamente. Mas se eu falar, tipo, fila de banco, pilha de prato, na árvore eu desenhar como se fosse uma árvore mesmo. Então, eu fui criando dentro da minha profissão formas simples de se explicar coisas difíceis. Foi nisso que eu me especializei, sabe? Eu tenho certeza que hoje, eu como um programador de 30 anos de experiência, como um professor de 30 anos de experiência, eu sou muito melhor professor do que programador, sabe? Sim. Porque eu sempre fico nisso que você falou, eu fico sempre no ciclo dos iniciantes. Eu decidi atuar nos iniciantes. Então, tanto no YouTube quanto dentro de sala de aula, eu tô atendendo primordialmente a galera que tá começando, porque é quem eu acho que eu posso ajudar mais. Então, às vezes eu até frustro as pessoas que me encontram em evento. Por exemplo, eu tava agora no encerramento da Campus Party, né, que é a meca de todo evento de programador nerd, de toda a galera de TI nerd brasileira. E aí veio um cara me perguntando um negócio extremamente técnico. Eu falei, cara, e eu também não tenho problema nenhum com isso. Cara, eu não faço ideia do que tu tá perguntando. Ele, não, mas você é o Guanabara. Eu falei, sim, eu sou o Guanabara. Eu não faço a menor ideia desse processo especificamente que você tá me colocando. E eu tenho certeza que ter parado de evoluir, ensinar projetos mais complexos, fez com que eu desse uma desacelerada no meu aprendizado de programação e desse uma acelerada no meu aprendizado de didática. Porque além de professor, eu também sou licenciado. Eu fiz licenciatura, que é uma ferramenta que pouca gente tem. Como você mesmo falou, eu sinto dificuldade em ensinar às vezes. É porque tu não treinou ensinar, você treinou programação. Sim. E é também um diferencial no meu canal, que eu sempre falo quando eu converso com alguém, e isso eu percebi de uns tempos pra cá também, que eu não sou um professor, eu não sou um programador tentando ensinar programação. Eu sou um programador que sou professor, então eu tenho técnicas de ensino. Então, quando a gente faz a faculdade de graduação, quando a gente faz a graduação, eu fiz graduação em ciência da computação, mas eu fiz licenciatura em informática. A licenciatura me ensinou muitas coisas que eu aplico em sala de aula hoje, como a teoria do aprendizado, como funciona um cérebro humano, a coisa da atenção. Eu tenho que focar no início da aula a tentar ensinar o máximo possível, que seja delicado logo no início, porque depois, naturalmente, tem uma dispersão. Então, eu uso técnicas de ensino
que a maioria das pessoas que tem canal no YouTube não tem essas técnicas, sabe? Esse é o que eu julgo o principal diferencial do curso em vídeo. Eu não sou um programador tentando ensinar programação. Eu sou um professor programador que sei como ensinar, entendeu? Boa. E isso se percebe no conteúdo. Vou falar porque eu não consumo diariamente o conteúdo porque eu não Claro. sou o público-alvo. Sim. Mas mesmo assim, eu fui dar uma olhada em alguns conteúdos pra, né, a gente conversar aqui e eu saber do que eu tô falando, né? Aham. E sabe que eu fiquei engajado, assim, com conteúdos que normalmente eu nem assistiria porque não sou o público-alvo. Sim, claro. Eu gostei muito, inclusive, e eu salvei o link porque eu vou mandar esse link pra muita gente. Vocês têm, acho que mais de um módulo, inclusive, que é de segurança da informação. Que Sim, é um sim. assunto que eu acho muito importante e é difícil pra caramba de você explicar pras pessoas. E eu fui ver e quando eu vi já tinha visto quase tudo e nem vi o tempo passar, porque é muito legal ver vocês explicando essas coisas que eu tento explicar pras pessoas de não usa a mesma senha em todo lugar, usa um Sim. gerenciador de senha, o básico, né? Que pra gente é básico, mas as Aham. pessoas não sabem. Então, esse link vai estar aqui nas notas do episódio para quem quiser ver e tá salvo para qualquer pessoa que vier me perguntar qualquer coisa de senha, eu vou mandar esse link. Pô, brigadão. E eu vou te contar uma curiosidade aqui que acho que eu nunca contei pra ninguém. Esse curso quase ele não existe. Olha. Por pouco ele passou a existir. Porque eu achava uma coisa tão simples. Eu falava, caraca, cara, mas tipo, é o básico. Existe já a cartilha do CertBR, que é a nossa bibliografia oficial, né? A gente pega a cartilha oficial do CertBR e simplesmente lê a cartilha e ilustra com exemplos meus, exemplos do Alfredo, que é o professor que grava comigo, Uhum. que inclusive é ex-aluno meu, eu dei aula pra ele há sei lá quantos anos atrás. E a gente falava assim, eu falei, cara, mas será que vale a pena? E o Alfredo, não, vale a pena sim. Eu falei, cara, mas isso aí é meio óbvio. E aí começou uma série de golpes, né? Vários malwares, aqueles softwares que sequestravam os dados, né? E criptografava Uhum. tudo. E aí nessa época eu falei, putz, vamos fazer? Vamos fazer. E ele por pouco não existiu. Assim como o nosso curso de Python também quase não existiu, mas enfim, tô fugindo no meio da pauta. Mas vários cursos chegaram ao ponto de quase não existir. Mas aí a gente persistiu e graças a Deus deu bastante certo. Boa. Eu acho que eu sempre faço a mesma comparação. Eu fiz essa comparação a primeira vez, acho que foi numa área de trabalho, gravando lá com o Marcos e com a Bia, que esse lance de segurança é que nem você falar com um médico, com um nutricionista, você sabe exatamente o que a pessoa vai falar pra você. Ó, você tem que se exercitar, tem que É comer isso. bem. É o básico que todo mundo sabe e ninguém faz. E o Verdade. lance da segurança é a mesma coisa. Não usar a mesma senha, mas parece que, por mais óbvio que seja, a gente tem que repetir isso incansavelmente para manter as pessoas focadas nisso, porque é uma coisa muito perigosa hoje em dia. Nossa, é o paralelo que eu traço, às vezes, brincando com meus alunos. Quando você entra no banheiro masculino e tem assim, favor não urinar no chão. Eu falo, cara, mas quem urina no chão? Cara, se tem placa, tem história. Aham. Então, é isso. Se o óbvio também precisa ser dito, infelizmente. E segurança é uma coisa que a gente não. A gente não, né? Eu, você e a galera de TI. Provavelmente a grande maioria das pessoas que está ouvindo esse podcast está falando assim: mas isso é óbvio. Conversa meia hora com seu pai, com a sua mãe, com seu tio. Você vai ver o quão frágil é a segurança dele. Então, vou te falar, eu botei meu pai para assistir esse curso do início ao fim. Até hoje, meu pai não é nada técnico, meu pai é da área de saúde. E vira e mexe, ele manda pra mim, ó, isso aqui eu recebi, provavelmente é golpe, né? Eu falei, isso aí. Que Eu virei meio bom. que o oráculo do meu pai. E que bom, porque ele me consulta sempre pra não cair em golpe, cara. Boleto errado chegando, galera que pega meu número, como eu me tornei meio que uma pessoa pública, as pessoas correm muito atrás dos meus dados, né? Uhum. E acaba que meus dados, eles se souber procurar direitinho, estão lá, porque eu também sou funcionário público do Rio de Janeiro. Então Hum. existe o desgraçado do portal da transparência, que hoje nem tá tão transparente mais por conta da segurança, mas como esteve. Eu sou funcionário público há 17 anos, não, quase 20 anos, e os dados já estiveram públicos de alguma maneira. Sim. Então o pessoal sabe quanto que eu ganho, sabe o endereço lá da antiga casa dos meus pais, o meu número de celular, que é desde o primeiro número de celular. Então às vezes as pessoas meio que tentam entrar em contato com os meus familiares, dizendo que sou eu, pedindo dinheiro, essas coisas. Já não é a primeira vez que acontece. Então, É. segurança é algo
que a gente tem que se preocupar de verdade, cara. E se você na tua casa tá achando que é muito óbvio, tenta educar um pouquinho seu pai e sua mãe, porque eles vão precisar. E eles são um elo fraco da sua família, sabe? É verdade. O meu pai é assim também. Qualquer dúvida. É bom, né? Qualquer dúvida ele Uhum. manda pra mim. É Então, isso. eu sou o filtro ali, eu sou o antivírus dele, né? É isso aí, é isso aí. Então, pelo menos a gente tem essa tranquilidade de saber que seremos questionados. É. Mas a gente falou sobre aprender programação, sobre ensinar programação, e eu quero falar também sobre aprender programação. Uhum. Mas antes, eu não posso deixar de perguntar para você, porque você pincelou muito rápido, mas eu prestei atenção, eu ouvi você falando que o curso de Python quase não saiu. É verdade. Eu quero saber, se você puder contar, por que quase Claro. não saiu, porque quem escutou o Alamundo sabe que eu e o Python a gente tem uma relação complicada. Sim, sim, eu já conheço essa tua história aí, e você tá super certo. A história de dependências de projeto Python é uma coisa que se tornou muito complicada por conta da popularização da linguagem e certas permissões que o Python permite, com a frase bem mal composta assim mesmo, tornou projetos ruins difíceis de manter. Assim como o PHP se tornou aquela linguagem suja, linguagem de sobrinho. Não é a linguagem que é suja, você programador é que é sujo. O PHP só deixa você ser sujo, né? Sim. O Python só deixa você ser desorganizado. Então acabou que pegou essa pecha, né? Mas Diferente do Swift, por exemplo, que ele fica. O é, Swift é o barulho do chicote, que ele fica batendo em sim, você. Qualquer errinho, não, é, não pode. ele já exige uma segurança maior. Isso é chato para o programador, mas é bom para o projeto, É. né? Então, se você acostuma com isso, é uma boa. Mas contando a história rapidamente do curso de Python, cara, eu não conhecia Python, de verdade. Eu nunca tinha ouvido falar na linguagem. E como eu tenho canal no YouTube, e eu sou parceiro do YouTube há muito tempo, eu vou muito ao evento do Google. E eu tava num evento do Google e tinha uma palestra que era assim, a palestra era de um engenheiro, pergunte ao engenheiro do Google. E, cara, era um evento de educação. Quantas pessoas você acha que foram conversar com um engenheiro do Google? Todo mundo. Tipo, não, ninguém. É porque era Ninguém? porque em paralelo com essa palestra, essa oficina de conversa com o engenheiro do Google, tinha lá, sei lá, estratégias para melhorar o seu canal. Aí todo mundo foi para estratégia. Ah, sim. Eu falei, não, eu vou perder a oportunidade de conversar com o engenheiro do Google? Jamais. Fui lá. Sentei lá, tinha eu, o engenheiro do Google, mais umas 2, 3 pessoas. Ele tirou o microfone e falou, galera, ó, isso aqui virou um bate-papo agora, vamos conversar. Eu tinha algumas coisas para apresentar, mas ó, só tem a gente aqui, vamos lá, perguntem. Aí eu contei que eu era programador e tal, e falei, olha, quais linguagens o Google... Uma das minhas perguntas foi, quais linguagens o Google mais usa? Ele, cara, o Google usa várias linguagens e tal, mas vou te falar, isso eu posso contar para você. A inteligência do Google, a parte de recomendações, a parte de decidir que dados vão te mostrar, isso é numa linguagem que eu não sei se você conhece, chama Python. Eu falei, Python, como é que escreve? Aí ele soletrou lá para mim, eu anotei. Ele, cara, você que é professor de programação e eu já vi que você gosta de ensinar. Cara, Python é uma linguagem gostosinha de programar, ela tem comandos simples, ela é fácil para iniciantes. Nos Estados Unidos, muito dos primeiros passos dos jovens é feito em linguagem Python. Falei, cara, eu nunca ouvi falar nisso. Voltei para casa com um trabalho de casa, que era estudar Python. E eu adorei, sabe? Não adorei como programador, adorei como educador. Eu falei, cara, isso aí Sim. é muito fácil de ensinar para um jovem que está começando agora. E eu ensinava nessa época, eu dava aula na faculdade de linguagem C. Eu falei, putz, cara, primeira Nossa. linguagem não pode ser linguagem C, vamos colocar Python. E botei essa missão para mim. E eu comecei a ensinar Python para os meus alunos, eles adoraram. Eu falei, cara, eu vou criar um curso disso. Só que criar curso não é uma coisa que se cria da noite pro dia Sim. e nem é barato, né? Hoje, com o tamanho que o curso em vídeo tem, criar um curso, ele se torna extremamente caro, porque a gente tem edição, a gente tem os editores de corte, tem os equipamentos de gravação, tem tudo é muito caro. E Fora aí que eu... você tem, pela dimensão do canal, você tem uma responsabilidade Sim, também de fazer o conteúdo, né? Não sim. ensinar errado, basicamente. Demais, demais. E aí eu falei assim, cara, se Python é uma linguagem fácil de aprender, talvez essa linguagem se torne a primeira linguagem de todo mundo daqui pra frente. Então eu vou fazer um curso caprichadão, com a parte gráfica bonita, com a temática de videogame que pega os jovens e tal.
E eu falei, vou criar esse curso. E aí o primeiro passo, antes de criar o curso, efetivamente, eu tenho que correr atrás dos patrocinadores, que são as marcas que bancam o curso acontecer. Uhum. E eu falei com 7 dos meus patrocinadores constantes e todos eles me disseram que não. Todos eles falaram assim, putz, cara, a gente nem ouviu falar nessa linguagem, não faz parte do nosso negócio, não tem ninguém ensinando isso, então desculpa, é só uma aposta sua, a gente não vai fazer acontecer. É o problema de ser pioneiro, né? Sim, sim. Ninguém, cara, não existia. Existia um curso em língua portuguesa, que é muito bom, inclusive, que chama Python para zumbis. Não sei se você já ouviu falar. Não, mas adorei o nome. É ótimo, o nome é ótimo. Só que é aquele tipo de coisa que você mesmo falou. Eu olho o que tem e falo assim, putz, eu acho que eu consigo fazer melhor. Eu acho que eu consigo, não é fazer melhor, fazer do meu jeitinho. Eu acho que nesse ponto aqui peca um pouquinho, nesse ponto podia ser explicado de outra maneira, eu consigo dar minha contribuição. Falei, então vou fazer. Só que eu não tinha dinheiro para fazer, Rambo. Eu não tinha grana. Eu precisava de investimento do meu tempo, investimento em pessoal, investimento em equipamento para conseguir fazer acontecer. Artistas. E aí eu falei assim, cara, não tem como. E conversando com um amigo, que hoje é meu sócio, ele falou assim, cara, tá na época de crowdfunding. Que tal tu fazer um crowdfunding? Tu quer fazer o curso de Python? Explica o que é Python pro teu público, mostra assim um feijão com arroz e cria um crowdfunding. A galera já sabe que você dá curso nesse formato. Já sabe da qualidade do que você ensina. Se você provar que aprender Python é uma boa, talvez valha a pena. Sim. E foi o que eu fiz. Eu lancei uma campanha que tinha o objetivo de arrecadar de 40 mil reais até 60 mil reais dentro de 2 meses. Rambo, eu lancei o vídeo, em 48 horas já tinha batido 80 mil reais. Caramba! De arrecadação. E eu falei, putz, com isso eu garanto. Aí já botei a galera pra trabalhar, sabe? Sim. Eu fazendo o roteiro, o artista gráfico me desenhando em 8 bits, criando toda a arte, todo o conceito. E saiu assim, meio que em toque de caixa e deu muito certo, cara. Deu muito certo. Tanto que hoje ele é o carro-chefe do nosso canal. Hoje o curso de Python é o mais visualizado. Inclusive o curso de Python é bibliografia oficial em várias universidades, tipo a PUC no Rio de Janeiro, a PUC do Paraná, a Estácio de Sá como um todo. Que legal. Qualquer aluno do primeiro período que chegue, fala assim, olha, a bibliografia é esse livro e esse curso. Faz esse curso e depois a gente começa a matéria. Então é um orgulho muito grande. Foi uma aposta grande. Por pouco ele não existiu. Se não fosse o Cauê sugerir o crowdfunding, talvez eu não tivesse tido essa ideia. Né? Essa ideia não, né? Talvez eu não tivesse acatado a ideia dele. E eu agradeço demais isso, sabe? Que legal. Vários até hoje, vários patrocinadores, quando eu vou lançar algum curso que é meio... Eu odeio essa palavra, mas não consegui pensar em outra. Disruptivo, sabe? Aquela coisa de... uma aposta pro futuro. Sim. Eles falam assim, putz, mas eu fiquei de fora do curso de Python, então tô dentro. Que foi o caso, por exemplo, do curso de IA agora, que a gente lançou... Porque, pô, pra que eu vou ensinar IA? Tem um monte de gente no TikTok, um monte de gente no Instagram mostrando um monte de ferramenta. Tá, mas eles mostram ferramenta. Eles não mostram técnica de prompt. Eles não ensinam nem sequer como funciona uma IA. As pessoas acreditam em IA como se fosse uma pessoa muito inteligente respondendo. E, na verdade, ela não sabe que é um algoritmo usando estatística. Sim. Então, o meu principal foco foi desmistificar a IA, mostrar que ela é uma ferramenta maravilhosa, porém, a gente não pode acreditar em 100% do que ela vai te responder, porque a resposta dela não é uma resposta certa, é uma resposta estatisticamente provável. Né? É uma questão de você tá fazendo conteúdo para quem quer de fato aprender, não para quem só quer resolver o que tem para resolver ali ou, né, descobrir ali uma coisa divertidinha que dá para fazer com o ChatGPT. É para quem quer aprender de fato. E eu acho que a grande diferença aí é que a pessoa, com o seu conteúdo, vai aprender, obviamente, o que você ensinou, mas ela vai ter a base necessária para ela resolver o que ela encontrar dali para frente. A ideia do aprendizado é essa, né? Não é você precisar de alguém te ensinando tudo o tempo todo. É você ter aquela base ensinada para depois você se virar sozinho. É que hoje a gente pega... eu não sei se você tá percebendo isso, se você foi impactado com isso, mas, por exemplo, a tua geração não é a mesma geração minha, né? Eu sou de uma geração anterior a você. E eu trabalhei a minha vida inteira com a geração que é a sua geração. Que, tipo, ensinar pra essa geração tem uma formulinha, eu uso essa formulinha e beleza. Só que essa formulinha já não tá mais funcionando.
A geração que entrou agora, o aprendizado para uma geração que está agora, é completamente diferente do que era a sua geração, do que era a minha geração. Então, por exemplo, hoje a gente, eu pela primeira vez, Rambo, esse ano, em 2024, eu entrei em sala dando aula de HTML e CSS. E falei assim, galera, vambora. Abre aí, liga o computador, abre meus documentos, cria uma pasta e vamos criar uma pasta chamada Meu Site. Como liga o computador? Eles não sabiam, cara. O que é pasta? Como é que eu crio pasta? Eu falei, cara, não, vocês estão de brincadeira com a minha cara. E não era um ou outro, porque quando é um ou outro, eu falei assim, não teve acesso ao computador. Tá? Eu dou aula hoje numa escola pública no Rio de Janeiro. Então, eu falei, não, é um ou outro. Só que não, era todo mundo. E aí eu comecei a tentar estudar o que aconteceu. E o que aconteceu foi, os pais não têm mais computador em casa. Sim. Então, por exemplo, no meu caso não era assim, né? Porque a minha geração é bem anterior, mas não sei se foi o seu caso. Algum responsável seu, ou seu pai, ou algum tio, tinha computador em casa e você usava esse computador meio que... Ele usava para o trabalho e você usava meio para sua diversão, para jogos, ou para tentar, né, entender como as coisas funcionam. Provavelmente o teu perfil é muito parecido com o meu. Eu fazia site no front page. Aí, é isso. Então, assim, hoje em dia, as famílias não têm mais computador em casa. É o celular, as pessoas resolvem tudo no celular, no tablet. Então os caras não sabem o que é pasta, não sabem como funciona um arquivo. E aí, Rambo, como é que eu consigo ensinar para um jovem hoje que não teve contato nenhum com computador, programação? Sabe? Complicado. Agora, eu já tive essa conversa, acho que no ADT a gente já conversou a respeito disso, no área de trabalho também eles já falaram sobre isso. A gente vê muito isso sendo colocado como um problema, né, e como um defeito, digamos assim, dessa geração. Não, eu concordo que é um problema, obviamente, porque você quer ensinar o negócio e não consegue, porque o pessoal não sabe mexer no computador. Agora, eu acho que é um problema que ele tem que ser resolvido, talvez, mudando. Por exemplo, antes, né, quando eu cheguei lá para aprender programação, eu já sabia usar o computador porque eu usava em casa. Hoje em dia as pessoas não usam mais computador em casa. Então, o começo do curso vai ter que ser você ensinar a galera a usar o computador. Exato. Não, né? Porque passou a ser uma skill à parte profissionalizante. O que é muito engraçado, porque fez uma curva, né? Tipo, a computação no começo era uma coisa que só profissional sabia mexer no computador e só usava num contexto profissional, enterprise. Aí depois passou a ser uma coisa que todo mundo tem em casa e todo mundo usa o tempo todo pra tudo. E agora meio que voltou a ser um equipamento profissional que nem todo mundo precisa ter em casa. Você tem o seu celular e tá de bom tamanho. Exato. E aí você só usa no trabalho. Então se você só vai usar computador no trabalho, você vai ter que aprender a usar o computador. Voltamos à era pré-digitalização, só que por conta de estarmos extremamente digitalizados. É muito bizarro isso. A gente ultrapassou a necessidade de ter computador, porque hoje a gente tem um computador na palma da mão. Né? Então, eu não vejo isso como um defeito, como você mesmo falou. Eu vejo isso como uma necessidade de mudar a forma com que eu trabalho. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu tive que dar aulas como criar uma pasta, botar um arquivo dentro de pasta, mandar esse arquivo como anexo por e-mail. Eles não sabem mandar anexo por e-mail. Então, assim, tipo, eu tive que dar um passo para trás, mostrar para eles essa base, e hoje essa turma tá caminhando com as próprias pernas, sem problema nenhum. Então, assim, é um desafio, por exemplo, para mim, que tem um canal online, e hoje eu já não considero mais que o aluno tá assistindo o vídeo no celular e programando no computador. Eu tenho que preparar meus cursos agora para ele conseguir programar ou pelo menos testar no celular, por exemplo. Como Python, por exemplo, que a gente usa o Py3. A gente usa um aplicativo de celular que tem para Android, tem para iOS, onde o aluno pode digitar o código no celular e treinar em casa. Eu ouço digitar código no celular, eu fico arrepiado só de pensar. Eu também, mas foi o jeito que Imagina a dor nas articulações do dedo depois. É verdade, o Ler manda um abraço. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir,
ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Agora, já estamos falando sobre aprender programação e eu não posso deixar de usar a oportunidade de ter você aqui para tentar responder a pergunta que todo mundo sempre faz e que já temos episódios aqui do Olá Mundo sobre isso, mas acho que você é especialmente bem qualificado para tentar responder, Vamos ver. É aquela pergunta. Quero me tornar um profissional da área da programação, que eu sei que isso aí dá dinheiro, é o futuro, aquela coisa. O que eu faço? Guanabara, me ajuda. Cara, você não tem noção de quantas vezes eu respondo isso semanalmente. Mais uma aí, agora deixa gravado, aí a gente manda só o recorte quando a pessoa precisar. Vou devolver o favor, já vou deixar o link ali, já vou deixar o timestamp lá do tempo que eu respondo essa pergunta e aí a gente divulga. Porque é o seguinte, cara, a programação hoje, ela passou por um momento muito complicado durante a pandemia, porque virou uma coisa do tipo, estude durante X meses e vire um programador, trabalhe pro exterior e ganhe em dólar e fique milionário em 6 meses, sabe? E a primeira coisa que eu tive que fazer foi lutar contra isso. Durante a pandemia mesmo, a galera vinha e falava, mas por que o fulano de tal falou que em 6 meses você vira programador? Eu falei, cara, então, vamos lá? Você pode virar? Pode. Mas é 1 em 1 milhão, cara. É um tiro no escuro e você tem que contar com muito além da sua capacidade, também com muita sorte, enfim. Primeiro passo que eu dou sempre para as pessoas que querem aprender a programar, eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é entender se você gosta de programar. Não adianta você forçar a barra de, não, eu vou ficar milionário, sei lá, saltando de avião. Eu tenho medo de altura, então eu tenho certeza de que eu não vou ficar milionário pulando de avião, se é que algum dia alguém vai ficar rico com isso. Então eu tenho que saber se você gosta. Então, se coloca a prova, né? Coloque-se essa experiência de tentar aprender a programar. O que eu gosto de fazer é o seguinte: quando o cara já chega sabendo qual é a área, fica mais fácil. Sim. Não, eu quero trabalhar com desenvolvimento móvel. Beleza. Você quer trabalhar com desenvolvimento móvel? Ou você parte para o Kotlin, ou você parte para o Swift. Hoje em dia, são as duas principais. Claro, não, mas e o React Native? Cara, eu não sei qual a sua opinião em relação ao React Native. Eu acho que ele meio que é uma... Sabe quando as pessoas
Sabe aquele termo de forçar uma amizade? Uhum. Eu acho que o React Native é uma forçação de amizade que acabou dando certo, Sim. sabe? Então, assim, eu acho que pra quem tá começando, React Native é um passo pra você desistir. Porque você tem que. É muita coisa pra você aprender ao mesmo tempo. Você vai ter uma avalanche de coisas pra aprender. Não é o passo do tipo, não, vamos começar o Swift. Você tem acesso a um iPad? Pega um Swift Playgrounds, começa a brincar com ele. Uhum. Ou Kotlin, você vai lá, instala o IntelliJ Oh, meu Deus, qual é o nome da fabricante do IntelliJ? Que é o mesmo do PyCharm. Me fugiu também. Enfim, você pega o IntelliJ, versão gratuita, instala, faz um Olá Mundo no Kotlin, faz uma aplicação simplesinha. JetBrains. JetBrains, obrigado. Então, você vai lá no site da JetBrains, baixa a versão community da linguagem, brinca com ela, vê se você gosta. Se você gostar, você volta a me procurar, que eu te dou os próximos passos. Mas a base é você entender a lógica de programação. Na minha época, antigamente, se ensinava assim, não, aprende primeiro em Portugal e aí depois você aplica aí numa linguagem. Eu hoje já não faço. Eu fiz isso por muitos anos porque era a melhor opção. Mas hoje, não tem como, cara. Pega um Python, pega um JavaScript, cara, abre. Sabe como é que eu convenço as pessoas que elas querem programar hoje? O inspetor lá do navegador? Isso. Abre um site. Eu falo assim, abre o Mercado Livre. Hoje eu faço isso. Abre o Mercado Livre. Aí eles abrem o Mercado Livre. Escolhe um produto que você queira comprar agora. Aí eles vão lá e escolhem um produto. Os meninos geralmente PlayStation, as meninas geralmente escolhem alguma coisa de maquiagem, alguma coisa Tem aluno que escolhe até carro. A menina, no mês passado, escolheu um carro. Eu falei, beleza. Vamos fazer o seguinte agora? Eu vou te dar um comando, você vai digitar esse comando, que basicamente é pegar o ID do preço e mudar o preço de lá. Eu falei, então vamos fazer esse PlayStation, esse carro, o que quer que seja, se transformar em R$1. Aí eu vou lá, digito, cara, o brilho nos olhos, Rambo, dessas pessoas fica assim, é algo assim, inexplicável. O cara, como que eu fiz isso? Eu falei, então, você não hackeou o Mercado Livre, você não hackeou, às vezes eu vou lá no G1 e boto lá, vamos mudar essa manchete aqui pra uma coisa absurda. Eles mudam a manchete. E aí o que eu percebo, depois dessa aula, são pessoas mandando mensagem pros pais, dizendo assim, olha só, para de acreditar em fake news, olha o que eu acabei de fazer dentro de sala de aula, sabe? Nossa, tá aí como não só deixar a pessoa com o bug da programação, mas Isso. também como ensinar as pessoas a não acreditarem em tudo que elas leem por aí. Isso. Cara, esse é o meu padrão de aula 1. A minha aula 1, eu não ensino comando nenhum. Eu só faço essas brincadeiras de mudar o fundo da página, pego a logo do Google, entra no Google, vamos pegar a logo, vamos botar ela de trás pra frente, vamos escrever Google de trás pra frente. Eu uso lá os CSS pra inverter. Ou seja, eu dou comandos simples em JavaScript que atuam lá no DOM, e aí eles brincam com isso durante a primeira aula, e aí eles saem dali, assim, na certeza de que eles querem programar, sabe? Muito bom. E quando o aluno não liga, ele fala assim, isso aí nem foi tanto. Eu falei, então programação não vai te agradar tanto assim, sabe? E tá tudo bem. Programação não é pra todo mundo, e não é todo mundo que tem que gostar de programação, Sim. sabe? Eu não tenho essa missão de fazer 100% da minha turma gostar de programar. Eu tenho a missão de, quem decidiu que programar é legal, eu manter esse interesse deles na área de programação. Então, minha aula 1 hoje é essa. É decidir uma tecnologia. Se o cara não sabe qual tecnologia, eu recomendo sempre ele começar com HTML, CSS e JavaScript. Sim. Porque é muito fácil, são comandos mais simplesinhos. E é barato também, né? Você não precisa de nenhum equipamento. Né? Se você quer aprender Swift, você pode aprender em qualquer plataforma, mas na prática mesmo você vai ter que ter um iPad ou um Mac. Aí já colocou uma barreira de entrada. Isso é a grande barreira que não me fez criar até hoje o curso de Swift pro curso em vídeo. Que eu consigo instalar o compilador, eu consigo usar o Xcode, eu consigo usar o Visual Studio Code para escrever o código em Swift, eu consigo compilar e mostrar na tela os resultados. Eu consigo usar o Swift tal qual o Python. Mas só programa de linha de comando. Exatamente, só tela de terminal. Se eu precisar de um Swift UI, por exemplo, aí já não rola. Exatamente. Pelo menos dentro do meu conhecimento não rola. Se você tiver alguma solução, você me mostra. Eu não sei, a gente tá indo para outro, mas a gente já volta, tá, pro assunto anterior, mas é que isso aqui é interessante. Quando você faz as paradinhas em Python, você chega a criar, então, coisas visuais que tem interface, né? Sim, eu uso as bibliotecas de interface gráfica. Sim,
porque existem bindings para Swift de tipo SDL e essas outras bibliotecas de UI. Eu não sei qual o nível de maturidade, mas eu sei que eu já fiz coisinhas até em Raspberry Pi com Swift, com interface gráfica, até uns anos atrás. Então eu imagino que hoje em dia isso esteja mais evoluído, mas não sei, né? Mas de repente vale você dar uma olhadinha se rola. E eu sei que rola em Windows também, que é uma coisa que é relativamente recente. Então, porque o que eu sempre penso na hora de começar um curso é assim, a linguagem vai ter apelo? Primeira resposta. Segundo, o meu aluno vai conseguir fazer isso de maneira simples? Por exemplo, linguagem que eu sempre estou mirando, mas até agora eu não fiz, mas eu tenho vontade de fazer. Swift e Go. São duas linguagens que eu acho que vale a pena, estão crescendo bastante. A galera tem falado bastante, são linguagens queridas e que a gente não fez ainda. Porém, então, são linguagens também muito mais... Eu não sei um termo muito mais assim, muito mais acadêmicas, talvez. Elas são mais rígidas. Então, é uma parada para quem sabe o que quer mesmo, né? Isso. Porque Python é que nem você disse, por mais que eu brinque aqui das coisas que eu não gosto, mas a linguagem em si é muito simples, é fácil de aprender e ela é flexível, então você pode até fazer um negócio meio errado, mas funciona, sabe? E essas outras linguagens tipo Swift, Go, Rust também, que tá muito famosa hoje em dia, você tem que seguir aquela linha certinho do que é pra fazer ali, senão a coisa não funciona. Mas é que bom que você tem essa noção, Rambo, porque tem muita gente que às vezes me critica, Python é uma bosta, Python é horrível, Falei, então, mas quando você tá começando, você não quer uma linguagem que te trave, você quer uma linguagem que te ajude. Exatamente. Mais pra frente, você pode descobrir que ela não é a melhor linguagem que vai te atender pra uma necessidade. Porque existe aí também, voltando também ao assunto anterior, tem gente que acha que vai aprender uma linguagem e vai usar essa linguagem pro resto da vida e nada vai mudar, vou vestir uma camisa da linguagem, vou tatuar o passarinhozinho do Swift nas costas. Cara, para com isso. Ferramenta, linguagem pra gente, pra nós programadores, é ferramenta. Você não vai decidir, por exemplo, um marceneiro não vai decidir que martelo é a melhor coisa do mundo e eu só vou usar martelo pro resto da vida. Não, cara, existem outros. Existe o formão, existe a chave de fenda, existe a chave Phillips, existem outras ferramentas que o marceneiro tem que saber usar. O programador é a mesma coisa, tem linguagens que ele tem que saber para atender uma determinada necessidade. Senão, você que está aprendendo aí no início, vai começar a perceber que você vai ter que ficar torcendo a linguagem para ela fazer o que você quer que ela faça. Sim. Sabe? Que a galera do JavaScript faz hoje. Não, o JavaScript faz de tudo. Faz back-end, faz front-end, faz não sei o que. Faz, cara, mas você tem que ficar torcendo ela para ela conseguir te atender. Sim. Ao ponto de que, se você aprende JavaScript para uma coisa, C# para outra, Swift para outra, Kotlin para outra, você tem um arsenal de linguagens que podem hoje interoperabilizar sem problema nenhum. Hoje a gente tem API, se você aprender a desenvolver sua própria API, você faz um pedaço de cada projeto em uma linguagem diferente. Então, você que está aprendendo uma linguagem hoje e está achando que você vai ser time linguagem o resto da vida, saiba o seguinte, eu quando aprendi a programar, a minha primeira linguagem de programação foi Basic, depois vieram Pascal, Fortran, COBOL e DBase programado. Ou seja, nenhuma dessas linguagens estão no mercado hoje, sabe? Olha, as linguagens não estão, mas infelizmente coisas feitas com elas Exato. Tem gente mexendo em COBOL até hoje. Tem gente mexendo em Fortran até hoje. O Fortran meio que perdeu a linguagem científica, né? Perdeu o status de linguagem científica meio pro Python, né? Que ultimamente tem crescido bastante nisso. Nossa, é muito melhor. É, muito mais fácil. O Python tem aquela condição de um número inteiro. Qual é o limite do... Eu não sei se o Swift tem isso, né? Existe um limite do tamanho de um número que um número pode ter, por exemplo. Vamos lá, linguagem C. Um número inteiro só pode... Um short int só pode chegar até 65 mil e não sei o quê. Sim. Toda linguagem, em teoria, tem isso, porque o computador, em algum momento, vai falar pra você, olha, esse número aí eu não sei o que fazer com ele. Exato. Mas tem linguagens onde isso importa, no sentido de você tem que se preocupar com aquilo, e linguagens onde você não se importa. No Swift, já que você comentou, existe o tipo int, que aí se ele é 32 ou 64 bits vai depender da máquina que está rodando. Sim. Mas se você for, por exemplo, gravar num arquivo
que aí o tamanho de quantos bytes vai ocupar importa, aí o ideal é você colocar, não, esse é int 32, int 64. Entendi. Então você pode ou não se importar com isso. Mas isso varia de linguagem para linguagem. E vê se eu estou enganado, pelo pouco que eu me lembro que eu mexi com Swift. Você nem precisa especificar esse tipo, né? A linguagem pode decidir esse tipo para você uma vez. Tô errado? Sim, se você colocar ali, por exemplo, let a igual 32, aquilo é um int. Você não precisa dizer que é. Agora, se você botar 32.5, aí é um double. Porque tem um ponto, né? Então, ele faz isso pra você. Mas aí você pode colocar na frente ali, não, isso aqui é um int 8. Então é só até 255. Entendi. É quando você precisa limitar isso, quando você precisa contar os bits na memória, você pode definir isso manualmente, senão você deixa a linguagem decidir. E aí, se você botar ali, ó, isso aqui é um int 8. E aí, igual 1500, ele nem compila. Ele já, na hora, já fala, ó... Passou do limite. É muito grande. Agora, se for em runtime e aquele número tá vindo de outro lugar, aí dá crash. Entendi. Porque o que eu trouxe isso? Porque, por exemplo, no Python, qual é o tamanho de um número inteiro? Aí o Python vai falar assim, quanto de memória você tem? Virtualmente, uma variável int pode ocupar o tamanho que você tiver de memória. Então, isso é uma das formas que a galera chega a criticar o Python. Mas não tem limite. Não tem limite. Se você fizer um programa bosta, você vai consumir muita memória. É isso que vai acontecer. Sim. Só que, por exemplo, hoje, para análise de dados, para inteligência artificial, essa feature acaba sendo boa para o Python. Então, são coisas que às vezes são ruins, mas por outro lado são boas. Algumas coisas que são boas, por outro lado são ruins. Uma coisa que eu vou ter, o Rambo, uma coisa que eu nunca tive na vida. Eu não fico defendendo linguagem. Por exemplo, eu tenho curso de PHP e eu tenho curso de Java. Às vezes as pessoas me falam assim, poxa, mas você lançou um curso de Java, mas você também tem um curso de PHP? Eu falei, cara, qual é o problema? Sim. Porque normalmente quem gosta de Java não gosta de PHP. Eu falei, tá, cara, mas é ferramenta, pra mim é ferramenta, sabe? Essa coisa de time de futebol não cabe em várias áreas da vida. Uma delas é linguagem de programação, outra delas é política, mas não vamos entrar nisso aqui. Mas eu acho muito engraçado isso também, porque acontecia muito na época de ouro do Twitter, lembra do Twitter? Que eu tinha bastante seguidores lá e tal, e às vezes eu postava alguma coisa, sei lá, eu tava brincando ali com Go, não sei, tava aprendendo, e aí vinha o pessoal, pô, mas você não gosta mais de Swift? Por que você não foi pra não ser... Gente, não é porque eu tô usando essa linguagem que quer dizer que eu não gosto de nenhuma outra, eu só tô usando essa aqui porque é o que eu quis usar. É uma heresia. Não sei se isso já aconteceu contigo. Alguém já chegou... Porque eu sei, eu também te acompanho, né? O Marcos Mendes às vezes não acreditava não, mas eu ouço vocês semanalmente e tal, lá no área de transferência. E eu já vi várias vezes você falando dessa história do Python, que você não gosta tanto, mas eu já vi várias vezes você falando muito bem do Raspberry Pi. Algum desses emocionados nunca chegou pra você e falou, poxa, você diz que não gosta de Python, mas você gosta do Raspberry Pi. Esse Pi do Raspberry Pi é uma referência ao Python. Nunca fizeram isso pra você, não? Olha, talvez sim, mas eu acho que só não deu ouvido, né? Eu sempre deixei bem claro que eu não tenho nada, meu problema não é com Python, é com questões de, ecossistema, né? Eu não tenho problema nenhum com a linguagem, e eu nunca vou falar assim, não, isso aqui, raramente eu falo, não, isso aqui é ruim mesmo, eu só falo, tipo, não, eu não gosto, não é pra mim. Mas eu não pude não lembrar, você falando dos números de Python, eu acho que a pior linguagem nesse sentido, ou melhor, dependendo do seu ponto de vista, é o JavaScript, né? Porque em JavaScript todo número é double, então é verdade. É como se todo número você colocasse ali, em vez de 1, você colocou 1.000000, e lá no final, depois de não sei quantos zeros, pode ter um 1 lá, mas você não sabe, pode ter. Vai que ele precisa, né? E aí tem coisa, tipo, sei lá, um array vazio mais 2 é igual a 2. Um array vazio vezes 2 é igual a 0. Ele deixa isso. Você fazer umas coisas que você não deveria poder fazer. O PHP, por exemplo, tem aquele lá 101 dálmatas mais 5 dá 106, sabe? Ele dá o jeito dele. Então, assim, mas é isso. Só finalizando a tua resposta, que acho que a gente já deu uma volta absurda, mas já tô acostumado. Linguagem, você vai decidir aquela que seja primordial. Você tem que primeiro saber se você gosta de programar, se é para tua área,
e depois você vai escolher a ferramenta. As ferramentas que eu gosto de recomendar para quem está começando são as linguagens, né? Ou Python ou JavaScript, pela simplicidade dos comandos, por elas, inclusive o que você critica, né? Deixar você fazer certas coisas com mais facilidade, mas esse é o seu primeiro momento como programador. Então, é isso, é escolher a ferramenta, treinar, porque tem gente que acha, Rambo, que é igual maratonar série do Netflix. Vou lá, vou abrir um curso do Guanabara, vou abrir o curso, sei lá, de Stanford, vou dar play e no final eu sei programar. Igual Matrix, né? Liga lá na nuca o link e no final eu sei programar. Não, cara. Você vai ter que treinar, você vai errar, depois você vai ter que aprender a corrigir seu erro, depois você vai ter certeza de que você não errou, depois você vai olhar que é só uma vírgula no lugar errado. Então, isso aí todo mundo tem que passar. Todos esses sofrimentos você tem que passar por muitos meses até você decidir que, putz, essa aí é a minha profissão, minha futura profissão. Então, não é algo que se responda rápido, não é algo que você vai aprender rápido, não é algo que você vai aprender da noite pro dia. Outro conselho que eu sempre dou para quem tá começando, nunca compare a sua evolução com a evolução de outra pessoa, porque às vezes pode ser frustrante. Tem um colega teu que às vezes tem um raciocínio mais rápido que o seu, ele vai andar muito mais rápido e você vai dizer, então não é para mim. Não é isso. Lá na frente vocês vão se encontrar, né? Cada um tem seu ritmo e lá na frente todos eles, todo mundo vai bater meio que numa parede invisível do mercado, que ela é uma parede, ela não é nem intransponível, ela é transponível, mas não tem necessidade de transpor. Então todo mundo vai se encontrar naquele mesmo nível, uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos vão se encontrar. Então o que eu digo é, treino e paciência. A essência da programação é treino e paciência. Isso eu já falei também, não adianta você fazer trocentos mil cursos e não botar a mão na massa. Programação é mão na massa, que nem, sei lá, você aprender a cozinhar, se tornar um excelente cozinheiro só assistindo vídeo de culinária. Você não vai ficar bom só assistindo os vídeos, você tem que fazer as paradas. E programação é a mesma coisa, você tem que fazer de fato, e esse lance de ir evoluindo e tal, eu percebo cada vez mais. Hoje em dia, eu passo muito mais tempo, às vezes, raciocinando como que eu posso evitar escrever um código do que escrevendo código. Tipo, se eu puder não escrever nenhum código, se eu puder apagar código para resolver isso aqui, melhor ainda. Eu adoro aqueles pull requests lá de GitHub que é tipo, apagou 2.000 linhas de código. Esses são os melhores, dá um prazer. E continua funcionando, né? Exatamente. Então eu passo muito mais tempo evitando código do que escrevendo. É muito louco. E uma coisa que eu tenho perguntado muito ultimamente, isso veio de 1 ano e meio pra cá. Eu botei na minha cabeça que programador não é aquele que sabe programar. Programador é aquele que gosta de resolver problema. Essencialmente, ele gosta de resolver problema. Então, eu sempre pergunto à pessoa, falo assim, olha só, quando alguém tá com algum problema, ou quando você tá com algum problema, você tem prazer em resolver aquele problema? Você fala assim, caraca, se eu fizer isso, vai resolver o problema. Criar teorias de resolução de problemas. Se a pessoa fala assim, putz, eu odeio resolver problema, eu sempre gosto de jogar pra outra pessoa. Então, não seja programador. Porque o programador, ele vai ser gerente. Isso aí, vai ser gerente. Só que eu acho que ninguém dá cargo de gerência de programação pra um cara que não sabe programar e que gosta sempre de mandar nos outros. É, né? Difícil, Então o que eu gosto de dizer é o seguinte, o programador hoje, acima de tudo, hoje em dia, ele é um resolvedor de problemas. O problema vai aparecer, aquele teu tijolinho, né? Você vai ter lá seu request diário, seu jobzinho diário, você tem aquele probleminha ali, você vai pegar teu tijolinho, vai resolver teu problema, vai botar o tijolinho de novo na parede, só que corrigido, e vai partir para outro tijolinho. Porque todo sistema é como se fosse uma grande parede de tijolinhos. E aí aquele tijolinho deu problema, você tem que pegar ele, mexer nele, colocar de novo para tudo voltar à harmonia natural. Esse é o principal trabalho chato de um programador hoje em dia, né? Cara, eu não sei se você viu, tem muito a ver com, porque essa analogia que você fez é perfeita, que saiu um estudo de um estudante de PhD de Stanford, alguma coisa assim, de PhD de business ou finance, alguma coisa assim, falando que, tipo, não sei quantos % dos programadores são ghost engineers, tipo, a pessoa não trabalha, não faz nada. Não vi isso não. E a métrica que foi usada foi quantidade de código que a pessoa escreve. Ou seja, quem entendeu o nosso papo que a gente acabou de ter aqui, já entende por que esse estudo não faz o menor sentido. Não Porque faz. Até você achar qual é o tijolinho que você tem que tirar da parede,
até você entender como aquele tijolinho funciona. Isso aí. Às vezes você só precisa colocar uma massinha no cantinho do tijolinho ali e vai levar 5 segundos. Mas até você descobrir onde que tinha que colocar, que tipo de massinha, né, o formato, tudo, e devolver, e aí fazer toda a documentação do que você fez no tijolinho, vai um dia inteiro, às vezes até mais. E aí a pessoa escreveu uma linha de código e não, essa pessoa não tá trabalhando, como é que pode? Exato. Cara, sabe assim, tem uma história muito antiga, provavelmente você conhece, não sei se todos acho que eu sei qual você vai contar. Do cara que foi lá, foi contratado pra consertar alguma coisa. Ele entrou lá, pegou uma chave, apertou um parafuso e voltou tudo a funcionar. E aí ele falou assim, custa 5 mil reais. Aí o cara, não, que absurdo, pô, você só chegou aqui e apertou o parafuso. Eu quero uma nota fiscal com a descrição do seu produto, do seu serviço. Ele, beleza. Aí ele botou lá na primeira linha, apertar um parafuso, 20 centavos. Segundo item, saber qual parafuso apertar. Custa 4.999 e não sei, 99. Então, é isso. O programador não é aquele que senta, não necessariamente é aquele que senta e cria toneladas de código. Quando você chega num certo nível da tua profissão, você começa a ser chamado para apertar parafuso, sabe? Porque você é o único que sabe qual parafuso apertar. É uma máquina com 200 mil parafusos. Se você souber que apertar aquele terceiro ali é o que vai resolver o problema, você se transformou num profissional diferente dos outros. Exatamente. Então eu vejo muita gente da área e também que pensa em entrar na área hoje em dia falando, mas daqui a pouco vai ter só IA escrevendo código. E eu sempre digo, cara, tomara, se eu não precisar mais escrever uma linha de código na minha vida, tá tudo bem, porque o meu trabalho não é escrever código. Meu trabalho é resolver problema, e no meu caso, que também crio os meus produtos e tal, é pensar nas experiências que eu quero ter e tal, e que eu quero fornecer nos meus produtos. Então não é escrever o código. Eu sei que tem programadores e programadoras que o barato para a pessoa é o escrever o código em si. Para mim não é, né? Aí essas pessoas, de fato, se a IA acabar escrevendo a maior parte do código, vão sofrer mais do que eu. Sim. Mas, e aí num sentido puramente de prazer com o trabalho e não necessariamente que essas pessoas não vão ter o que fazer. Agora, na prática mesmo, eu ainda acho que a gente ainda está um pouco longe de chegar numa qualidade assim de IA que o código está num nível de produção que você consegue não ter ali alguém programando. Assim, semana passada eu estava participando do Fórum Internacional de Inteligência Artificial, Marco Regulatório da IA no Brasil, que está acontecendo pelo Brasil aí nos eventos que eu participo. Então, eu estou muito ativo nessa coisa do marco regulatório de IA no Brasil. E aí uma das coisas que estavam conversando, né, juntou um grupo de programadores e tal, mas e aí o código gerado é muito fraco e tal. Eu falei, cara, mas se você está deixando a IA gerar o seu código, tem algum problema aí. Você, na hora que você é um resolvedor de problemas, você vai lá, você traçou o problema, você traçou o rumo, você sabe criar aquele código. O máximo que você vai fazer é pedir para a IA te auxiliar a gerar esse código, ou você gerar uma versão primeira do código, mandar para a IA, pedir para ela ver talvez o que você não tenha visto, talvez otimizar um pouquinho mais. Me dá sugestões de otimização de código que ocupem menos memória, dê menos loopings, ou enfim, consuma menos recursos. A IA hoje, ela não é não é um fazedor, ela é uma ferramenta para te ajudar a fazer, sabe? Então, assim, as pessoas hoje, elas estão acreditando que IA é o que vai acabar com a sociedade, acabar com as profissões. Putz, cara, uma frase que eu sempre gosto de responder, as pessoas falam assim, você acha que eu vou perder meu emprego para uma IA? Falei, cara, eu tenho certeza que você não vai perder seu emprego para uma IA, mas você vai perder o emprego para alguém que sabe usar IA melhor do que você. Então, esse é o ponto. É isso, cara. Eu hoje uso IA diariamente, cara. Diariamente. Eu tenho uns equipamentos. Putz, eu não sei se você conhece o Plaud, P-L-A-U-D. Putz, cara, isso mudou minha vida, sabe? Eu sou um cara muito esquecido, eu faço muitas coisas no meu dia. Então o Plaud, ele é um gravadorzinho, pra quem não conhece, ele é um gravadorzinho que pega, sei lá, vou ter uma reunião, vou participar de uma palestra, de um fórum e tal. Eu boto pra gravar, no final ele transcreve pra mim, eu consigo conversar com essa transcrição. Por exemplo, putz, me falaram que, sei lá, vai ter uma reunião na quinta-feira. Numa reunião no mês que vem. Qual vai ser o dia? Ele consegue me dizer isso. Ele cria mapas mentais, enfim. Isso aí me auxiliando com coisas que são difíceis pra mim hoje em dia.
Então, assim, IA, pra mim, ela é um grande auxiliar na resolução dos problemas. Mas, como você mesmo disse, a ideia inicial vai surgir da minha cabeça, cara. Você nunca vai chegar. Não vou usar a palavra nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu acho muito difícil você um dia sentar de manhã na frente de uma IA, de um chatbot, e falar assim: olha só, ChatGPT, eu tô pensando em ficar rico. Me dê 10 ideias pra eu ficar rico. Aí ele vai dar 10 ideias. Você fala assim: olha, gostei da ideia 2. Faz esse software pra mim. Aí ele vai esperar um pouquinho, vai ter um prompt lá embaixo, uma resposta do prompt com um arquivo zip pra você baixar o teu software todo. Ele vai criar um esquema de pirâmide, isso sim. Também, o jogo do tigrinho, alguma coisa assim. Então, assim, hoje em dia, cara, as pessoas estão com uma visão meio deturpada, muito por conta da mídia, muito por conta do sensacionalismo. Por exemplo, eu passei na época da pandemia, eu pensei que eu fosse sofrer muito hating, mas não. Surgiu a ideia do vendedor de curso, né? O vendedor de curso tá sendo muito humilhado, né? Virou motivo de piada hoje em dia, porque o vendedor de curso. E ainda tá até hoje, viu? E eu fico muito triste porque tem tanta gente fazendo curso de verdade, né? E no seu caso, a maioria você nem tá vendendo, é de graça. Não. Exato. Mas aí o pessoal vai lá e vende curso de como vender curso, basicamente. O que você faz? Assim, eu vendo curso, mas curso de quê? De marketing. Mas de marketing de quê? Aí você descobre que no fim das contas é um esquema de pirâmide. Fique rico vendendo cursos. Aí tu fala, mano, tu ficou rico vendendo curso? Não fiquei rico vendendo curso. Eu fiquei rico vendendo curso de como fazer curso para vender curso, sabe? Então, hoje em dia virou uma piada e eu achei que eu fosse entrar nesse bolo, sabe? As pessoas fossem me colocar nesse bolo. Mas graças a Deus, até onde eu percebo nas minhas atuações fora da internet, né? Quando eu vou em evento e tudo mais, que o carinho das pessoas é muito grande e, cara, a educação consegue vencer barreiras, sabe? Eu não sei quanto você precisou de educação na tua vida pra chegar onde você chegou. Mas eu precisei muito de educação, sabe? Eu venho de uma origem muito humilde. Eu sou de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, hoje eu dou aula exatamente na mesma comunidade onde eu nasci. Que legal. E a educação mudou minha vida, sabe? Então, hoje eu fico muito feliz de passar, por exemplo, como eu passei em São Paulo, ou no Nordeste, ou em Goiás, 3 horas numa fila de pessoas querendo tirar foto comigo, sabe? Que legal. E o carinho das pessoas. Nossa, hoje eu trabalho por causa... Eles ficam dizendo que é por culpa minha. Eu falo que não, porque eu nunca entrei na casa de ninguém, quebrei a porta e falei, vambora, vamos estudar, porque eu preciso... Me dá sua carteira de trabalho aí. Não é culpa minha. Na verdade, é culpa toda sua. A pessoa decidiu que deveria estudar, e aí eu tava lá como um mero auxiliar. Sabe? Eu não obriguei ninguém a nada. Você foi a IA. Eu fui o caminho pra galera chegar onde... O início, né? Porque, como você mesmo disse, você não é meu público-alvo. E tá tudo bem. Sim. E eu tenho um grande problema, porque eu formo o meu público-alvo e em algum tempo, ele não é mais meu público-alvo. Sim. Sabe? Então, nesse intervalo que eu tenho, isso eu fui aprendendo aos poucos. O cara entrou hoje no curso em vídeo. Ele vai ser auxiliado pelo curso em vídeo. Em algum momento, em várias vezes, eu tenho que impactar esse cara e deixar ele consciente que daqui a pouquinho, se tudo der certo, ele não vai precisar mais de mim. E que o trabalho dele vai ser trazer mais pessoas para esse ciclo, para essa pirâmide. Hoje eu faço uma pirâmide educacional, sabe? Então, hoje a divulgação das pessoas ajuda muito o meu trabalho. Na verdade, é essencial para o meu trabalho. Sem essas pessoas, eu não consigo continuar fazendo o meu trabalho. Agora, eu não consegui não relacionar, e eu acho que isso é uma analogia que você pode usar aí quando estiver ensinando, quando você falou que a pessoa vende curso de como vender curso, seria isso uma proposta recursiva? Exato, é recursão, é uma recursão da pirâmide. Você pode explicar dessa forma, ó, fica fácil de entender. É isso, cara, recursividade também é outro sofrimento para as pessoas. Não, eu até hoje, quando eu vou mexer com isso, dá uma bugada. Dá sim. Complicado. Dá sim. Gustavo, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade de participar aqui do Olá Mundo. Foi um papo bem bacana. Eu espero que a gente tenha ajudado bastantes ouvintes a pegarem aí umas referências de estudo, de ensino, para quem está querendo aprender a ensinar também. E quem ainda não entrou na área, quem está pensando, dá uma passadinha lá no curso em vídeo, tem bastante conteúdo bacana, gratuito, que é muito legal. Eu nunca tinha visto, inclusive, a aba cursos no YouTube, que eu nem sabia que tinha. No seu canal foi a primeira vez que eu vi.
Eu vou te falar um negócio, cara. Assim, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu tô disponível para você. Eu gosto muito do conteúdo de vocês, de verdade. Já falei pro Marcos Mendes, vou falar com você também. Um dia eu quero participar do Bola de Cristal para errar todas. Eu não quero ganhar, eu quero só estar ali, fazer parte. Beleza. E obrigado mesmo pelo convite. Se puder ajudar de alguma maneira, tanto aos ouvintes quanto a vocês, vocês são pessoas que eu gosto bastante de consumir conteúdo. Vocês são minha companhia no dirigir de um lado para o outro hoje. E espero que o curso em vídeo seja útil mesmo para as pessoas, porque ele só foi feito para isso. Ele está fazendo 11 anos esse ano, e são 11 anos produzindo conteúdo gratuito para as pessoas e tentando ajudar ao máximo possível. Claro, se a pessoa depois quiser um certificado, ela pode comprar esses créditos. Então, assim, foi criado um modelo de negócios onde eu consiga sustentar toda a estrutura, mas graças a Deus a gente consegue entregar coisas de graça, entregar valor. Não é aquele tipo de coisa assim, não, eu vou te dar 5 dias de curso de graça, aí depois eu te tiro isso e falo, pra você continuar você vai me pagar. Não, não. Você vai até o final. Se você precisar de um papel lá comprovando que você estudou, uma empresa educacional mesmo, aí você paga um valorzinho lá pra gente. Mas se você quiser passar ileso disso, não me pagar nada, tá tranquilo também, eu fico feliz em colaborar. E sempre tragam pessoas novas. Se você tá me ouvindo agora e em algum momento pode ver, talvez aconteça muito nos comentários aí, caraca, esse cara me ajudou em algum momento da vida e tal, retribua da seguinte maneira: pega um jovem e fala assim, pô, tá querendo programar? Vai lá nesse cara aqui, que esse cara não parou de produzir conteúdo. Tem gente que acha que eu parei de produzir conteúdo, mas não. E manda o link do curso de segurança da informação pro pai, pra mãe, pra tia, pra todo mundo. Isso aí. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, você falou da aba cursos. Inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas que deu essa ideia pro YouTube. Que legal. Da aba cursos. Eu hoje, graças a Deus, além de só um canal do YouTube, eu faço muitos trabalhos com a galera do Google. A galera do Google, graças a Deus, me abraçou. Eu não sou funcionário do Google, mas eu faço muitos trabalhos junto ao Google. Várias features que são hoje usadas no YouTube, algumas saíram da minha cabeça junto com a equipe, algumas eu tô testando. Por exemplo, eu tô testando uma feature agora que eu posso falar, que é transferir todos os cursos do YouTube, do curso em vídeo, para inglês e espanhol. Que legal. Então, e com a minha voz, usando IA. Então eles têm um serviço que eles vão lançar daqui a um ano, provavelmente, eles chamado têm colocado em alguns vídeos meio aleatórios, assim, de canais de conteúdo, né? Esses dias foi muito engraçado. Eu acho que eu dei play num vídeo do Manual do Mundo. E apareceu em espanhol. E tava em inglês. Tava em inglês porque porque a minha Apple TV sistema, tá em inglês. Né? Aí eu tomei um susto. Que isso? Piratearam o vídeo do Iberê? O que aconteceu? Não, o Iberê foi o primeiro a testar. Eu sou o segundo a testar no Brasil. Tá. Ele tá testando o Manual do Mundo em inglês e em espanhol. Na verdade, ele decidiu por não usar o inglês. Ele vai focar só no espanhol. E eu vou tentar inglês e espanhol. Depois eu vou até te mandar no privado, como, por enquanto, eu sou um indiano dando aula de programação. O sotaque vai ficar divertido. Então, assim, eu sou muito feliz de conseguir testar features do YouTube. E agora com inteligência artificial, cara, o céu é o limite. E é o Google, né, cara? É dinheiro infinito a favor da IA agora. Eles estão tirando dinheiro de certas coisas, botando pra IA. E graças a Deus eu tô conseguindo testar bastante coisa dessa. Então, é muito papo. O dia que você quiser bater um papo sobre outros assuntos, você já tem meu contato, conta comigo, pode deixar. Maravilha, vamos nos falando. Inclusive, quero deixar também aqui aberto para quem quiser mandar perguntas que gostariam, de repente, de ouvir mais um papo com o Guanabara. Pô, chama ele para falar disso aqui, ou manda uma lista de 20 perguntas. Tudo bem, manda e a gente vai coletando aqui. E se alguém mandar alguma mensagem muito bonita sobre ter aprendido alguma coisa e tal, eu encaminho para ele, pode deixar. Mas quem quiser falar diretamente com você, quais são os canais, além, é claro, do canal no YouTube? Então, falar comigo diretamente tá ficando cada vez mais difícil. Vou ser bem honesto. Mas assim, se você quiser acompanhar o que eu tenho feito, as minhas andanças, saber coisas antes de serem lançadas, geralmente eu publico no meu Instagram. Eu tenho 2 Instagram, um que é mantido por mim, que é o Gustavo Guanabara. Não esperem nada de qualidade, sou eu mesmo postando. E tem o Instagram, que é o Curso em Vídeo, que aí tem uma agência cuidando, tudo bonitinho. Aí as postagens são bem feitas, tudo visando engajamento, todas essas métricas técnicas aí que eu deveria me importar mais com isso, mas eu sou, como eu digo, eu sou um péssimo influenciador. Tu é um influencer. Não sou, cara.
Eu sou um professor que gosto de dar aula. É isso. O resto não conte comigo, sabe? Não sou bom nisso, não tenho... Pô, tô prestes a completar 47 anos, eu já não tenho mais paciência pra isso. Exatamente, né? Senão daqui a pouco tá fazendo propaganda do Tigrinho. Exatamente. Gustavo, muito obrigado e pra você que tá ouvindo o Olá Mundo, a gente volta em breve. Valeu, um abração pra todos que estão ouvindo e continue ouvindo o Olá Mundo porque é muito bom. Valeu.